Vamos avançando aqui agora e o seguinte, ó. Entramos já aí em julho, tá? E é o mês que vários jogadores já estão aptos aí para poder assinar um pré-contrato com qualquer clube que quiser. Esses jogadores que têm contrato com São Paulo apenas até o final do ano, até dezembro aí de 2026, tá bom? Olha aí, ó. 7 jogadores já podem assinar pré-contrato com outros clubes. O São Paulo vai ter um desafio importante nos bastidores nos próximos meses. 7 jogadores do elenco já estão aptos a assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, já que seus vínculos se encerram no final da temporada, tá bom? A situação acende um sinal de alerta na diretoria, principalmente porque a lista conta com 2 principais jogadores recentes, 2 principais ídolos recentes aí do São Paulo, que é o Calleri e o Lucas, né, que são os 2 jogadores mais importantes dentre esses 7 que estão aí com o contrato acabando, né, matéria aqui do blog do São Paulo. Os jogadores que já podem, no caso, assinar um pré-contrato são o goleiro Yang, tá? Os goleiros, né, o Yang e o Felipe Preis, os zagueiros Rafael Tolói e Matheus Belém, o volante Luan, o Calleri e o Lucas Moura, tá? Esses 7 jogadores aí, todos eles já podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe que quiserem, porque tem contrato até o final do ano. E assim, o que mais vai chamar a atenção aqui, vai ser discutível, é claro que vai ser o Calleri e o Lucas Moura, né? O Calleri aí terminou essa primeira parte da temporada muito mal, depois de um começo de ano absurdo, né? Começou muito bem o ano, depois tem uma decadência gigante. O Lucas Moura não conseguiu jogar em 2025 e não conseguiu jogar em 2026 e rompeu o tendão de Aquiles, né? Então, talvez a gente nem veja mais o Lucas jogar com a camisa do São Paulo, porque o contrato dele acaba no final do ano e a tendência é que ele nem jogue esse ano, que ele só volte a jogar em 2027. Só que em 2027 ele não tem mais contrato com São Paulo. Aí que fica a pergunta de $1 milhão. Vai renovar com o Lucas? Quando o Rui Costa ainda era o executivo do São Paulo, ele estava tentando já renovar com o Lucas. Tinha informação sobre isso, a gente repercutiu aqui. Entendeu? Não sei se o fato do Rui Costa ter saído vai mudar esse planejamento ou se ainda vão tentar renovar com o Lucas, né? Essa é a questão. O goleiro Yang, eu falei para você já que eu acho que é um goleiro que tem potencial, que eu acho que o ideal aí era o São Paulo renovar o contrato dele, depois emprestar para ele ganhar rodagem, experiência em outro time, depois voltar para o São Paulo com mais experiência, com mais rodagem, mas isso não vai acontecer, né? O Felipe Preis, que vai sair aí de graça, né? Matheus Belém e o Luan, né? Matheus Belém e o Luan, os 2 estão treinando separado, faz parte daqueles jogadores aí que nem se apresentaram depois das férias, né? Então esses aqui nem jogam mais, vão embora aí em breve. E o Tolói, cara, o Tolói tem algumas metas no contrato dele, que se ele bater algumas metas, renova automaticamente até o final de 2027. A gente até comentou sobre isso aqui na informação que o blog do São Paulo trouxe, que o São Paulo aí vai aí tentar dosar a minutagem do Tolói, porque o São Paulo entende que o melhor é ele não renovar, né? O melhor é ele não bater essas metas para não ter uma renovação automática aí, né, cara? Então, assim, acho que o que mais pega mesmo aí o debate é Calleri e Lucas, né? Calleri e Lucas. O Calleri tem uma dívida de R$6 milhões, vale lembrar disso, tá? Essa renovação do Calleri já é falada desde o começo do ano. Vários momentos saiu informação que estava avançada, bem encaminhada para ter a renovação. E a última atualização que saiu disso foi que o São Paulo deve R$6 milhões para ele, que é o que está travando essa renovação de contrato. É o que é um absurdo você dever R$6 milhões para um jogador aí. Aí o blog do São Paulo traz aqui, ó. Calleri e Lucas são prioridades. Entre os 7 nomes, as situações de Calleri e Lucas Moura são a que mais preocupam a torcida. O Calleri segue sendo uma das principais lideranças do elenco do São Paulo e um dos atacantes mais identificados com a torcida nos últimos anos. Já o Lucas Moura voltou ao clube em 2023 e rapidamente retomou o protagonismo, tornando-se uma das referências técnicas da equipe. A tendência é que a diretoria priorize as negociações para tentar manter ambos no
Morumbis, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer, né, cara? E sobre o Lucas, cara, sinceramente, eu acho que a única renovação justificável para o Lucas é 1 ano de contrato só, né? 1 ano de contrato que até final de 2027, com ele reduzindo o salário dele. Acho que é a única opção aceitável para ter uma renovação do Lucas. Se renovar o contrato do Lucas por 2 anos, 3 ou mais, seria uma loucura, uma aberração. E se for para renovar mantendo o salário que ele tem, também é uma loucura. Porque não dá para pagar o que o São Paulo paga para o Lucas com o que ele não vem entregando em 2026 e 2025. Entendeu? Não dá. Para mim, o único jeito de aceitar a renovação é 1 ano e ele reduzindo o salário. Aí renova aí, show. Caso contrário, eu acho que não tem que renovar com o Lucas aí de maneira nenhuma. Pelo menos essa é a minha opinião. Qual que é a sua? Deixa aí nos comentários. Beleza, rapaziada? Vamos avançando aqui agora. E tem um jogador que São Paulo emprestou para o Fortaleza, que está muito valorizado, porque teve um crescimento muito grande e se valorizou no Fortaleza. E está aí despertando o interesse de outros clubes, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Estou falando do Mailton, o lateral direito do Mailton, que o São Paulo trouxe ele ano passado. Jogou muito pouco, né, aí no São Paulo, e depois foi emprestado para a equipe do Fortaleza. Tá aí, ó, blog do São Paulo. São Paulo recebe consultas por Mailton e São Paulo avalia o futuro do lateral. O São Paulo voltou a receber sondagens pelo lateral direito Mailton, que está emprestado ao Fortaleza e tem seu futuro em análise para a sequência da temporada. O jogador despertou o interesse de outros clubes do mercado nacional e até de alguns clubes internacionais. E a diretoria do São Paulo acompanhou o cenário antes de definir os próximos passos. Embora esteja cedido ao Fortaleza, os direitos econômicos do atleta seguem ligados ao São Paulo, que vê com bons olhos a possibilidade de uma negociação caso receba uma proposta considerada vantajosa. Tá? Então tá aí, Mailton recebendo sondagens, várias sondagens de times do Brasil e de fora. Ele que tá muito bem, né, cara? Teve um crescimento bem legal lá no Fortaleza e mesmo não tendo uma boa passagem pelo São Paulo, até curta, de certa forma, ele conseguiu ir para o Fortaleza e se valorizar, né? Porque ele estava embaixo no São Paulo aí. E claro, quando o jogador se valoriza, tem a possibilidade de você vender, de você fazer uma negociação, como vem aí recebendo contatos pelo jogador. Aí o blog do São Paulo traz aqui esse ponto que eu acabei de comentar. Ó. Empréstimo abriu vitrine para o jogador. A passagem pelo Fortaleza permitiu que o Mailton voltasse a ganhar minutos e recuperasse espaço no mercado após um período de pouca utilização no São Paulo. O desempenho do lateral chamou a atenção de clubes interessados em reforçar o setor para o segundo semestre, gerando as primeiras consultas sobre uma possível transferência. Informação, então, que trouxe aí o blog do São Paulo. Então, vamos ver se o São Paulo vai receber aí, alguma proposta de fato, né? Porque teve sondagem aí para negociar o jogador. O São Paulo já tem aquela situação que a gente já sabe de muito tempo, que tem que vender jogadores porque tem uma meta no orçamento de 180 milhões de reais. Então, qualquer grana que pingar com venda de negociação é muito bem-vindo. Vai ajudar aí nessa meta orçamentária do São Paulo, que é de 180 milhões. Né? Então, William Gomes foi vendido, espetacular. Que vendeu, não sei quem tem emprestado, espetacular. Qualquer tipo de venda é bom para ajudar a bater essa meta orçamentária. Ainda mais se for de jogadores que não fazem parte do elenco, né? Como, por exemplo, o Mailton, que é do São Paulo, mas não está integrado ao elenco porque está aí emprestado à equipe do Fortaleza. Bom, aí um ponto que é importante, Gabriel, ele está emprestado, está valorizado, mas não tem a possibilidade dele voltar ao São Paulo. O blog também ressalta isso aqui, ó. A diretoria do São Paulo entende que o Mailton dificilmente retornará para integrar o elenco do São Paulo. Com isso, uma venda definitiva ou um novo empréstimo aparecem como os caminhos mais prováveis. Além de abrir espaço no grupo, uma negociação representa uma oportunidade de gerar receita em um momento em que o clube busca equilibrar suas contas e cumprir
a sua meta de arrecadação com transferências de jogadores. O departamento de futebol avalia cada movimentação de forma cautelosa, levando em consideração o interesse do mercado, a situação contratual do atleta e o planejamento para a posição, até porque o Fortaleza vai querer uma compensação financeira, foi o que eu acabei de comentar, né, cara? Qualquer venda aí que vai molhar aí o bolso do São Paulo é muito bem-vindo, porque tem que bater a meta de 180 milhões de reais de venda, cara. Uma meta muito salgada, muito grande aí, e vai ter que vender uma penca de jogador para conseguir bater essa meta. Então, qualquer venda aí, cara, que o São Paulo tiver a oportunidade de fazer, acho que vai fazer, ainda mais de jogadores de fora, como, por exemplo, o Ailton, né? Então, vamos ver aí se o São Paulo vai conseguir vender o Mailton aí ou não. Vamos aguardar mais novidades, mais atualizações sobre isso aí, beleza? Aí, já que a gente está falando sobre venda aí de jogadores, vamos falar aqui também sobre um jogador aí que o São Paulo vendeu ano passado, ou melhor, doou ano passado, e ele foi especulado aí nas últimas semanas que ele poderia sair do clube dele. São Paulo tem uma porcentagem de uma venda futura, o São Paulo estava de olho aí. Segundo o Alexander Vieira, o Lucas Ferreira, o Ferreirão, deve permanecer no Shakhtar Donetsk. O atacante não deve ser negociado nesta janela de transferências. O São Paulo acompanha a situação porque tem direito a 10% de uma futura venda, acima dos 10 milhões de euros pago pelo Shakhtar Donetsk. Então, se o Shakhtar vender ele aí por mais de 10 milhões de euros, o São Paulo tem 10% do lucro, né? Aí, 10% do lucro de uma venda acima de 10 milhões de euros, que é o que o Shakhtar pagou, né? Então, ele foi especulado aí que poderia sair do Shakhtar Donetsk, que estava jogando pouco lá no Shakhtar, até ele foi especulado no Corinthians, rapaz, né? Que isso aí é brincadeira, né? Ele foi especulado no Corinthians aí, mas deve ficar no Shakhtar. Outro jogador que, se fosse vendido, poderia também pingar uma grana nos cofres do São Paulo, mas ele deve permanecer no Shakhtar Donetsk aí, pelo menos nesta janela aí de transferências, né? Rapaziada, olha aí. Ontem, Aires, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, destituiu 2 membros da Comissão de Ética. O Antônio Maria Patino, tá? Que é o presidente da Comissão de Ética, e o Marcelo Gato, tá? Se eu não estou enganado, são os 2 membros da Comissão de Ética, aí, né? Tanto o Antônio Maria quanto o Marcelo Gato, se eu não me engano, foram os 2 que deram o parecer para expulsar o Dedé do quadro social do São Paulo. Aí agora o Outen Aires vai lá e destitui os 2 da Comissão de Ética do São Paulo. Que coincidência, né? Realmente deve ser uma coincidência, assim, muito grande, né, cara? Deve ser uma coincidência, assim, incrível. É uma vergonha. Eu já cansei de falar de política de São Paulo, cara. Comenta aqui, porque, evidentemente, como é meu trabalho repassar informação, eu tenho que comentar. Mas essa parte política de São Paulo já não tem nem vontade de debater mais, porque é caso perdido.